Deus, queria te agradecer porque o Senhor nos abençoou em meio a essa semana. O Senhor continuou nos amando e nos dando a sua proteção. Deus, muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Sabemos que não somos merecedores e que mesmo em meio a dificuldades, o Senhor continuou nos sustentando. Muito obrigado, Deus, porque pudemos perceber mais uma vez o seu amor essa semana. E que, mesmo tendo dificuldades, conseguimos enxergar que o Senhor continua nos amando, o Senhor continua sendo bom. Mesmo que o momento não seja bom, mesmo que o panorama seja difícil, a gente sabe que o Senhor continua sendo bom, porque o Senhor continua nos amando. Muito obrigado, Deus, porque mesmo a gente não sendo fiel, o Senhor continua com a gente. Não somos merecedores disso, somos falhos. E mesmo assim, o Senhor continua sem falhar conosco. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. E nos ajude a ser cada vez melhor. Nos molde conforme o que o Senhor quer. É uma caminhada difícil para a gente. Mas é o desejo de todo o meu coração que o Senhor me molde e faça aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planeja. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor continua nos amando. Entrego ao Senhor esse louvor, porque ele foi de todo o nosso coração. Nós louvamos com a única intenção de te adorar, sem mais nenhuma intenção. Não queremos nos engrandecer, não queremos engrandecer o nome da igreja, não queremos nada disso. Nós queremos engrandecer o seu nome, porque é isso que o Senhor merece. Muito obrigado, Deus, por permitir que pudéssemos cantar com o seu nome, sem sofrer opressão, sem sofrer repressão, sem nada. Muito obrigado, Deus. Peço que o Senhor abençoe a palavra que vai ser dita logo mais, que a gente jamais se esqueça dela. É tudo isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, povo de Deus, boa noite. Todo mundo bem aí? Tudo tranquilo? Glória a Deus. É bom demais estarmos juntos aqui para adorarmos ao Senhor, né? Faz toda a diferença. Muito bom. Estou feliz de que mais uma vez o Senhor Deus tenha nos dado o privilégio de estarmos juntos aqui nessa noite, não é mesmo? E então vamos orar. Talvez você tenha aí um pedido de oração e esse é o tempo de nós juntos aqui orarmos, falarmos com o Senhor. Nós temos orado aqui por alguns nomes que já há algum tempo nós estamos orando. Temos orado pela Ingrid, temos orado pela Simônica, temos orado pelo Robinho, temos orado pelo Alex. Temos orado pela dona Marlene, lá de Campo Grande. Temos orado pela Nelma, pela Miralva. Temos orado pelo seu Durval também. Nós temos orado pelo Marcelo também. E temos orado pela Isabela, pela dona Nadir. Temos orado pelo Gabriel também, né? Pela Ingrid. Então nós temos orado aqui por uma galera. E talvez tenha mais gente aí que está na lista e que talvez eu não tenha me lembrado. A dona Cida também, nós temos orado pela dona Cida, temos orado também pela Simone, e então é mais uma oportunidade para nós estarmos orando e clamando a Deus. E temos aquela lista que durante todo o ano nós oramos ali pelas pessoas na igreja, né? Que a gente sempre projeta ali. E então nós oramos por todas aquelas pessoas. Infelizmente agora não estamos nos reunindo lá na igreja, mas eu creio que logo, em nome de Jesus,
nós estaremos todos juntos ali, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, falando com o Senhor ali e cultuando a Deus. Não é mesmo? Falta pouco. Vamos manter a esperança, vamos manter a fé, porque falta pouco. Daqui mais um pouquinho nós estaremos juntos, adorando o Senhor, na casa do Senhor ali. Ok? Vamos lá então? Vamos orar? Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, meu Pai, e te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua presença. Pela oportunidade de mais uma vez cultuarmos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós não somos merecedores de nada. Pelo contrário, Senhor, somos pecadores, falhos. E ainda assim o Senhor tem sido misericordioso conosco. Ainda assim o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome. Pai querido, agora eu quero interceder por estes nomes que nós citamos aqui e por aqueles que estão ali na lista, Senhor Deus, de pedido de oração da Tua igreja. Ó Deus, talvez tenha alguns daqueles nomes que esteja passando agora por uma depressão. Nós intercedemos em nome de Jesus por estas pessoas, para que da Tua maravilhosa graça proceda a cura sobre estas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Toca o coração destas pessoas, Senhor Deus, toca o emocional delas, cura. Em nome de Jesus, porque sabemos que se Tu queres, o Senhor pode curar, porque Tu és Deus. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, estas coisas. Talvez, Senhor, dentre aqueles nomes que estão ali relacionados, tenha alguém que esteja lutando com uma doença já a longo prazo. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que por Tua graça, por Tua misericórdia, o Senhor toque na vida destas pessoas, que elas possam manter a fé, a esperança viva de que o Senhor reina e de que o Senhor pode curá-las. Em nome de Jesus, Pai. E o Senhor sabe que o nosso desejo é que o Senhor mande a cura sobre a vida dessas pessoas. Mas também compreendemos que o Senhor tem o seu jeito de trabalhar, o seu tempo para trabalhar. E nós confiamos no Senhor. E por isso, Senhor Deus, nós clamamos também que faça a Tua vontade sobre a vida destas pessoas. A nossa é de que eles fiquem curados, Senhor. Mas, todavia, humildemente, nós clamamos que o Senhor faça a Tua vontade sobre a vida de cada uma delas. Senhor Deus, talvez dentre esses nomes citados, alguém ou alguma família que esteja passando por um momento de dificuldade relacional. Ó Deus, Tu és o Deus de paz, o Deus que sustenta, o Deus que guarda, o Deus que livra. Então, Pai, que o Senhor possa restaurar os relacionamentos familiares, que o Senhor, com Tua mão poderosa, possa curar as emoções destas famílias, para que elas possam viver em paz, guardadas pela Tua mão poderosa e sustentadas pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, não permita, Senhor, que a desavença, não permita, ó Deus, que os ânimos venham fazer com que as pessoas vivam infelizes. Nós clamamos ao Senhor que por Tua graça e Tua mão poderosa cure estas famílias, em nome de Jesus. Senhor, nós agora intercedemos também pelas famílias que estão atravessando um momento de crise financeira, porque perderam o emprego, porque talvez o seu pequeno negócio fechou, ou porque talvez a sua empresa não está bem das pernas e contraíram dívidas pesadas. Tu és o dono do ouro e da prata, nós sabemos que Tu podes socorrer a todos igualmente, porque Tu és rei sobre todas as coisas. O Senhor abre portas que ninguém fecha, e fecha portas também que ninguém abre. Então, nós estamos aqui neste momento, entregando ao Senhor a vida de cada uma destas pessoas. Pai, que nenhum dos Teus filhos venham ser neste tempo desamparado, porque a Tua palavra diz que o Senhor nunca desampara os Teus. Que as necessidades sejam supridas com base na Tua provisão diária, Senhor. Em nome de Jesus, a cada família, que o Senhor com Tua mão poderosa
e graciosa traga provisão a cada dia para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Senhor, pedimos também, Pai, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a tua igreja, todos os teus servos espalhados na face da terra. Senhor, que o Senhor sustente-os, que traga sempre alegria e paz ao coração destas pessoas, para que eles possam continuar felizes, levando a tua mensagem, espalhando o teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, dá coragem, concede coragem a cada um de nós. Concede-nos, ó Pai, a paz também para levarmos a tua mensagem. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos estas coisas. Pedimos-te ainda, Senhor, que tenha misericórdia, Senhor, do nosso país, que por tua graça e tua misericórdia, Senhor, cubra com a tua mão poderosa, Senhor, o nosso país, livrando-nos, ó Deus, nesta pandemia que estamos vivendo. Toca, Senhor, no coração dos nossos líderes políticos. Pai, que eles possam olhar para o céu, que eles possam enxergar o Senhor Jesus Cristo, que o coração deles possam ser mudados, porque somente assim haverá, Senhor Deus, uma revolução ou uma evolução que nós precisamos que aconteça para o bem comum da nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, toca o coração de cada um dos líderes políticos da nossa nação. Que eles não venham pensar apenas no bem deles, mas pensar no bem comum do nosso país. Pai, em nome de Jesus, abençoa os médicos, as enfermeiras, o pessoal que trabalha em toda a área da saúde, Senhor, nesse tempo. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre eles, guardando-os, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles possam, com alegria, cumprir a função que eles amam fazer. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de todos eles. Pai querido, nós colocamos todos estes pedidos, humildemente, mas confiantes no teu poder e na tua graça, em nome de Jesus. Amém. E aí, galera, vamos que vamos, palavra de Deus, né? Romanos, capítulo de número 1, vamos lá comigo? Abre a sua Bíblia aí, Romanos, capítulo de número 1, e vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos aprender um pouquinho, não é mesmo? Vamos lá? Romanos, capítulo de número 1, versos 1 a 7, ok? Todo mundo encontrou aí? Romanos é tranquilo, né? É fácil, né? Todo mundo conhece Romanos? Ah, conhece. Grande parte já leu Romanos inteiro, né? Então vamos lá para o livro. Amém? Se fosse lá na igreja, dá para escutar o pessoal mudando a página. Aqui não dá. Mas agora também vai pelo celular, vai pelo tablet, vai por uma série de coisas aí, né? Nem fica mudando tanto mais as páginas não, né? Seja lá onde você estiver vendo, celular, tablet ou pela Bíblia mesmo de papel. Vamos lá. Vamos para a palavra do Senhor. Romanos capítulo número 1. Olha só o texto, o que diz. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma boa palavra. Senhor, eis a tua palavra, que nesta noite, Pai, pela tua graça, o Senhor nos dê condições de expor a tua mensagem com fidelidade à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amados, nós estamos aqui no primeiro capítulo de Romanos e aqui é como se fosse a apresentação de Paulo. Paulo, ele está aqui as suas credenciais. E eu quero chamar isso hoje de as credenciais do apóstolo. E em tudo o que nós estudarmos aqui, aprendermos nesta noite, aplicarmos de forma direta nas nossas vidas, durante a semana, porque senão de nada vale, né? Nós precisamos não só ler a palavra de Deus, nós precisamos entender a palavra de Deus, mas acima de tudo precisamos aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Não adianta apenas ler, não adianta também apenas entender. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. E aqui eu quero começar conversando com os irmãos no seguinte ponto. Olha só, Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Gente, Paulo, ele não se coloca como alguém poderoso, como alguém cheio do poder. Paulo, de maneira humilde, de maneira simples, ele se classifica como servo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a palavra servo aqui nesse contexto, e principalmente na ideia grega, nós temos aí a ideia de escravo. O escravo é aquele que estava à disposição do seu senhor, não tinha vontade, ou, embora tivesse vontades, mas não podia praticá-las, porque ele tinha, de fato, que obedecer e satisfazer aquilo que o seu senhor queria que fosse feito. Não é mesmo? Então a ideia que Paulo está tendo aqui é a mesma daquela que ele olhava para os escravos daquele período, daquela época, né? E então Paulo vai dizer, eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou servo de Jesus Cristo. E então, nesta condição, nós precisamos aprender com Paulo. Nós precisamos também nos colocar como servos, como escravo do Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo? Aí, a segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto é que Paulo foi chamado para ser apóstolo. E aí, nós precisamos também pensar nessas credenciais aí. Eu preciso de apoio de alguém aí. Não dá, eu preciso diminuir o som aí. Está respondendo totalmente aqui para mim. Pessoal, desculpa, eu me perdi aqui, me embananei, porque eu estava com um delay de som aqui. Estava complicando a vida. Vamos voltar aqui. Desculpa, gente. Vamos voltar, vamos lá para onde eu estava de novo. Perdão. Mas essas são aí as dificuldades que a gente encontra, talvez, de não ter um ambiente nesse tempo totalmente preparado para esse tipo de coisa. Ok? Então vamos lá. Voltando. Chamado de Paulo. Então nós precisamos pensar no seguinte: para que ele foi chamado? Né? Paulo foi chamado como apóstolo. E amados, essa questão de apostolado é algo interessantíssimo, porque nos dias de hoje nós temos pessoas aí que se dizem apóstolos. Várias pessoas dizem que são apóstolos. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Paulo, ele não era simplesmente um apóstolo porque ele se autodenominava apóstolo.
mas é porque ele cumpria todos os requisitos que um apostolado precisa. Primeiro deles, logicamente, ter sido contemporâneo de Jesus, né? Paulo foi. Outra coisa, primeiro de tudo, é ser chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo foi. Paulo foi testemunha também da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu contemporâneo de Jesus Cristo. Então, assim, as credenciais de apóstolo Paulo tinha. Embora ele não se considerasse, né, digno de ser apóstolo, mas ele era apóstolo. Porque ele foi chamado e tinha todas as credenciais que um apostolado precisa. Então, ele aqui diz chamado para ser apóstolo. E aí, a sequência aqui, Paulo diz que foi separado para o evangelho de Deus. E aqui é algo importantíssimo também. Nós precisamos pensar com base nisso. O que é o evangelho? E aí, as respostas do evangelho estão aqui no próprio texto. O que é o evangelho? O evangelho, amados, não é algo que nós inventamos da nossa cabeça ou que lemos um texto bíblico e então fazemos uma exegese, ou seja, colocamos os nossos pensamentos naquele texto bíblico sem fazer uma exegese daquilo que o texto está dizendo. E aí surge um outro tipo de evangelho, que não o evangelho verdadeiro. A estes são chamados de evangelhos falsos. E Paulo vai dizer que ele é aqui separado para o evangelho de Deus. E a sequência é interessantíssima. Olha o verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então aqui nós temos o Paulo, que é servo, está preso ao Senhor Jesus Cristo, entregue ao Senhor Jesus Cristo, escravo do Senhor Jesus Cristo, porque ele queria a todo custo fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, e isto no seu chamado, na forma que ele foi chamado como apóstolo. Mas ele foi chamado como apóstolo para uma coisa: pregar o evangelho verdadeiro, pregar o evangelho aos gentios. E nós vamos chegar aqui. Mas que tipo de evangelho? Então, amados, quando alguém fala assim, não, fulano pregou o evangelho, precisamos analisar algumas coisas. Primeiro, se a mensagem foi bíblica, se ele leu o texto e permaneceu fiel ao texto lido da palavra de Deus. Porque senão, isto não é evangelho. Porque o evangelho, na realidade, ele não brota da mente humana, ele não brota das concepções humanas, mas ele nasce na Bíblia, na palavra de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, ele sempre valorizou muito as Sagradas Escrituras. Por exemplo, Paulo, como fariseu, ele se desdobrava na sua função para conhecer a lei. E ele chega a dizer que ele sobressaiu aos outros e muito, como conhecedor da lei. E então Paulo, como apóstolo, ele sabia que o que ele tinha que pregar não era algo vindo da cabeça dele, mas sim que nasceu e já estava, de certa forma, anunciado, prometido, através dos profetas, os quais ele conhecia muito bem, porque ele conhecia a Sagrada Escritura. Ou seja, evangelho verdadeiro não é o evangelho da invenção. O evangelho verdadeiro é aquele que brota da própria palavra de Deus. Por exemplo, quando alguém diz assim, olha, Deus me revelou algo, você precisa ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ficar muito atento com isso, porque com base na palavra de Deus, hoje nós não temos mais possibilidade para revelação. Nós não temos mais possibilidades para inspiração na palavra de Deus. Tudo que nós temos hoje
e estamos vivendo é a fase da iluminação. Ou seja, Deus já revelou a sua palavra, Deus já inspirou os seus autores que escreveram os livros sagrados. Ou seja, nós não temos mais nada a acrescentar à palavra de Deus. O cânon foi fechado. Ou seja, tudo que nós temos agora é a oração de pedir ao Senhor que ilumine as nossas mentes através do Espírito Santo, para que então consigamos compreender claramente o que a palavra de Deus está querendo nos dizer, o que a palavra de Deus nos diz. E a isto é permanecer fiel ao verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro evangelho, ser administrador fiel da palavra de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla sobre administrarmos fielmente a palavra de Deus. E administrarmos fielmente a palavra de Deus é conhecer a palavra de Deus através da leitura, é compreender a palavra de Deus de maneira correta através de uma exegese, e é aplicar a palavra de Deus corretamente às nossas vidas. Isso é ser um bom administrador da palavra de Deus. E Paulo era. Paulo, então, ele dá suas credenciais e ele fala, ele foi chamado para ser apóstolo e para pregar o evangelho que não era da mente dele, que não foi ele quem criou o evangelho, mas o evangelho que estava prometido pelos profetas. Isso é maravilhoso, né? Ver o apóstolo Paulo reconhecendo isso, que a palavra de Deus, o Antigo Testamento inteiro, tem um centro, tem um cerne e aponta para um único, que é o Senhor Jesus Cristo. Desde Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, a semente da mulher, ou seja, o Senhor Jesus Cristo apontado ali. Tudo demais gira neste contexto, com esta ideia. A semente que vem para a salvação humana, que é o Senhor Jesus Cristo, e a semente de Satanás, que tenta sempre atrapalhar. Então, lá em Gênesis 15, a semente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente, que é Satanás. E então isso vai se desenvolvendo. Se você prestar muita atenção, você vai ver isso sendo repetido por várias vezes no texto bíblico, durante a Bíblia toda. Sempre há alguém que está fazendo o caminho para perto de Deus, mas há também alguém que está tentando atrapalhar aquele para chegar mais perto de Deus, ou para que Deus traga a sua palavra a todo o povo. Por exemplo, em todas as gerações nós vemos isso acontecendo, não é mesmo? Temos Abel, e aí tinha Caim. Caim matou Abel. Depois a gente segue, vamos um pouco mais adiante. Nós vemos lá que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e aí a corrupção geral do gênero humano e o dilúvio. Lá no dilúvio nós temos Noé, um homem íntegro, mas aí a semente do mal também está naquela situação, porque um dos filhos dele, depois que Noé usa a uva que ele plantou para fazer vinho, se embriaga e tem problemas, ali o inimigo tenta de novo macular aquela aproximação do homem com Deus. E consegue, porque Noé amaldiçoou um de seus filhos. Então você percebe esta guerra sempre acontecendo durante toda a palavra de Deus. É mesmo? A semente, que é Jesus Cristo, a semente da mulher, vindo para reaproximar o homem do Pai, porque nós perdemos esta condição lá no Éden, né, na queda de Adão, e a semente do mal sempre tentando distanciar e atrapalhar estas coisas. Por isso que nós precisamos manter os nossos pés firmados na palavra de Deus. E Paulo vai dizer isso. O Evangelho não brota da minha mente. O Evangelho não brota da mente do mais sábio homem da terra. O Evangelho brota da própria palavra de Deus que fora prometida pelos
profetas. E aí ele segue. Vai trazer as credenciais daquele que o chamou para ser apóstolo. E ele vai dizer assim, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aqui parece um texto desnecessário. Por que saber se vem da descendência de Davi? Ora, isso é importantíssimo, porque naquele período e um pouco depois daquele período, as pessoas tinham alguma dificuldade em entender Jesus como Deus e homem. Logo, alguns diziam que Jesus era apenas homem, outros diziam que Jesus era apenas Deus. Mas Jesus, vindo à Terra para fazer o que ele veio para fazer, como Salvador e Senhor, para trazer a salvação ao homem, as duas condições precisavam estar juntas, né? Fazendo a parte a ideia da humilhação e da exaltação. Jesus Cristo se humilha em forma humana, ou seja, ele abriu mão da sua glória eterna, ele abriu mão da sua glória no céu, para então vir à terra como homem. E ele nasceu aqui como homem, ele sentiu todas as dores, ele teve sede, ele teve medo, ele passou por tentação, e então Jesus suportou todas estas coisas como homem. Mas também nós precisamos guardar isso no coração. Ele venceu tudo isso sem pecar. Então, há aqui um evangelho sendo pregado para nós. Uma boa nova sendo pregada para nós. Nós também podemos resistir ao pecado. Nós também podemos resistir às tentações. Nós também podemos lutar contra o pecado e contra as tentações do dia a dia. Porque Jesus estava na forma humana e foi tentado e suportou todas elas. Por isso é importante Paulo trazer aqui no verso 3 as credenciais humanas de Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Quando nós temos Mateus, vai falar que José vai atrelar José à linhagem de Davi, mas em Lucas vai atrelar Maria à linhagem de Davi. Independente de um ou de outro, se levarmos em considerações essas duas informações, então nós temos Jesus da linhagem de Davi pelos dois lados, tanto paterno quanto materno, e que era necessário. Por quê? Ele tinha que ser da linhagem de Davi, porque isto foi prometido pelo próprio Deus através dos profetas, que é o que Paulo está dizendo, que o evangelho foi prometido, foi anunciado através dos profetas. E então ele segue coerentemente, com base na palavra de Deus, expondo isso, confirmando isso. E então nós podemos crer na Bíblia. Nós podemos seguir firmemente na Bíblia, porque ela não vai nos deixar desamparados. Né? Quando nós seguimos ideias humanas, quando nós seguimos métodos humanos, nós vamos nos chatear. Mas a palavra de Deus não. Ela não mente, ela não falha, ela é viva e ela é eficaz. Por quê? Porque ela contém o verdadeiro evangelho. Ela contém a verdadeira boas novas. No livro de Salmos vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Não é mesmo? A palavra de Deus, ela nos instrui. A palavra de Deus lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que ela pode nos exortar, ela pode nos corrigir. Então, assim, a palavra de Deus é perfeita para todo e qualquer momento. E aí Paulo segue esta ideia aqui, falando aí da linhagem de Jesus, as credenciais humanas de Jesus. E ele segue no verso 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele traz as credenciais de Jesus divina. As credenciais divinas do Senhor Jesus Cristo. Vocês compreendem isso? Jesus disse aos fariseus, aos saduceus e a todos aqueles que
ele derrubaria o templo e em 3 dias reconstruiria o templo. Ele estava citando esta ideia de que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. E então tudo isso estava prometido, não agora por Paulo, mas estava prometido pelos profetas, na palavra do Senhor, na lei. Entendem o que é seguir o evangelho verdadeiro, baseado, pautado na palavra de Deus? Não fica dúvidas. Todo o Novo Testamento é como se fosse a confirmação de tudo aquilo que os profetas falaram no Antigo Testamento. Não é mesmo? Me parece que o Novo Testamento estava oculto no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. Esta é a sensação que nós temos quando lemos a palavra de Deus e comparamos um ao outro. E aí é importante isso que Paulo está fazendo, dando as 2 credenciais daquele que o chamou. Ele não foi chamado por homens, ele não foi escolhido por homens, mas ele foi escolhido pelo Senhor da seara, o Senhor Jesus Cristo. Ao verso de número 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Olha só, esta questão aqui é importantíssima. Por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Verso 6. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Aqui nós temos a seguinte situação. Aquele que é chamado, aquele que é crente por fé, ele pertence a um Senhor, que é Jesus Cristo. Logo, eu preciso pensar aqui que não dá para sermos crentes de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque nós, assim como Paulo, nós temos um Senhor. E nós não mais podemos viver a nossa vida como vivíamos no passado, porque agora nós temos um dono. Percebe aqui nesta leitura? Apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Logo, as nossas vontades não são mais como eram antes. Nós não podemos mais praticar as coisas que nós praticávamos antes. Agora, a nossa vida precisa estar pautada com base naquilo que o nosso Senhor, aquele que nos comprou por um preço muito alto, gosta. Nós precisamos agradá-lo agora. Nós precisamos caminhar de maneira que exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. E é disso que Paulo fala: eu sou escravo de Cristo, porque eu não quero mais ter a vida que eu tinha. Eu tenho prazer em viver esta vida, ainda que eu passe por tribulações, por aflições, por fome, por sede, por medo, por espancamento, por prisões. Eu, de bom grado, vivo em Jesus Cristo. Ele diz assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é esta a ideia que nós precisamos ter. Este é o pensamento que eu e você precisa ter, porque nós fomos chamados por fé, para a obediência por fé, para sermos de Jesus Cristo. Nós somos de Jesus Cristo. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você é salvo, você não é mais agora alguém que não tem dono. Você tem um dono. E então a sua vida precisa ser vivida com base no que agrada este que é o seu dono. E você quer saber? Naquele período, um escravo podia valer algumas
alguns quilos de ouro, ou sei lá, de prata, ou alguma outra forma de pagamento de dinheiro. E nesse tempo ainda, algumas pessoas são escravos, aí são escravos do dinheiro, são escravos de várias coisas. Mas olha só, Jesus Cristo, ele não é como os senhores terrenos. Os senhores terrenos compram e compravam os seus escravos por preço financeiro e escravizavam mesmo ali de maneira tirana e terrível, dos quais não podem ser comparados com Jesus Cristo. Porque olha só, Jesus Cristo, quando ele te compra, quando ele paga um preço absurdo. Mas sabe qual foi o preço que Jesus pagou pela sua vida? Foi ele entregar a própria vida. Então, não há comparativo humano de preço praticado em uma compra de alguém. Porque Jesus, diferentemente dos senhores da terra, ele compra os seus entregando a própria vida. E foi esse o preço que ele pagou por você e por mim. E então, nada mais justo do que vivermos a nossa vida para ele. Porque a nossa vida está nele. Aquele que não está em Jesus Cristo está morto. A palavra de Deus diz nos evangelhos que aquele que crê em Cristo, ainda que morto, viverá. Mas aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado, ou seja, já está morto. Por isso, a nossa vida precisa ser vivida para Jesus Cristo. E Paulo disse isso. Eu sou escravo. Eu sou escravo porque ele me comprou. E ele me comprou por um preço que eu nunca poderei pagar. Entende essa situação? E é isso que precisa estar no nosso coração também. Nós somos do Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele. Você acha que você tem poder sobre a sua vida? Eu acho que eu tenho poder sobre a minha vida? Não, a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Né? Se tem uma coisa agora pelo qual eu sou liberto, sou livre, é do pecado. Porque o Senhor Jesus Cristo nos dá esta condição de sermos então livres do pecado, lutar contra o pecado, fazer guerra contra o pecado. Porque nós agora não pertencemos mais ao rei do mundo, ao dono do mundo que era o Senhor das trevas. Nós já não estamos mais nas trevas, mas nós passamos das trevas para a luz. Passamos da morte para a vida. E a vida está em Jesus Cristo. Portanto, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Isto é o verdadeiro evangelho. Não é a ideia do evangelho que faz prosperar financeiramente. Não é a ideia do evangelho que as pessoas pregam aí dizendo que você não vai ficar mais doente. Não é a ideia do evangelho que obrigam as pessoas que creem em Jesus Cristo terem as casas melhores e nos bairros mais ricos. Não, isso não é evangelho. Isso é história. Isso é papo furado. Isso não é evangelho. O evangelho é aquele que nos aproxima de uma vida parecida com a vida de Jesus. Este é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos mostra que, ainda que a nossa vida tenha fim aqui na terra, nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus, o que não há comparativo, né? Então, nós temos visto hoje em dia um evangelho pobre sendo pregado, um evangelho que se pauta em riqueza terrena, em curas, em alguns milagres. Gente, e me desculpa, mas esse tipo de coisa não é o evangelho. O evangelho, sim, é o da palavra de Deus, a palavra fiel. E ainda, a palavra de Deus nos evangelhos dizem que, certa feita, algumas pessoas chegarão a Jesus e vão dizer o seguinte: olha, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós efetuamos cura. E Jesus vai responder a estas pessoas:
apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Olha só, gente. Então, prestem atenção nisso. Não é porque às vezes acontece um tipo de milagre por mão de alguém que aquela pessoa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um negócio tremendo. Nós precisamos avaliar aqueles que andam com Cristo, se eles são fiéis ao Senhor Jesus Cristo, pela exposição da palavra verdadeira, da palavra honesta, né? Pela administração da palavra de Deus na vida destas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo, então, ele traz essas credenciais, como servo, como apóstolo e também como alguém separado para levar o evangelho e o verdadeiro evangelho, né? E aqui nós acabamos de perceber isso. Nós não somos alguém desamparados e sem donos. Nós temos um dono. E o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso dono. E aí o verso de número 7 vai dizer o seguinte: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, a graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, aqui é importante também esse verso. Aqueles que pertencem ao Senhor, que formam a igreja de Cristo, eles são amados do Senhor. E isso vai ser recorrente aqui no livro de Romanos. Se você leu Efésios, você vai perceber também que lá no livro de Efésios, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E então nós fomos ressurretos no Senhor Jesus Cristo. Então nós deixamos aquela condição de morte para a vida no Senhor Jesus Cristo. Aqui em Romanos, nós vamos perceber que aqueles que não estão em Jesus Cristo estão sob a ira de Deus. Né? O ímpio está sob a ira de Deus. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. É sob a ira mesmo. Sob a ira de Deus. Né? E aqui, aqueles que já estão em Cristo Jesus, olha só como Paulo vai os descrever. Todos os amados de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus são amados por Deus. Logo, se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, você é amado de Deus. Por quê? Porque você saiu da condição de estar sob a ira de Deus para ser, então, amado de Deus na condição de filho. Porque pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você foi justificado. E é este o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho precisa fazer com que nós olhemos para o doador da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele segue, né? Que estáis em Roma, mas aí a questão aqui é, olha, que foram chamados para alguma coisa. E olha só no verso 7. Aqueles que são amados de Deus, aqueles que foram justificados no sangue do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são filhos de Deus, foram chamados também para serem santos. E aqui é algo importantíssimo para mim e para você. Como está a nossa santidade? Como está a nossa vida com relação à vontade de Deus? Será que nós temos santidade? Santo aqui neste contexto, e em todo o contexto bíblico, não é o que o senso comum em algumas religiões determinam que seja. Aquele santo que foi canonizado, aquele santo que virou uma estátua, aquele santo que... Não é disso que se fala aqui na palavra. O santo aqui é o que eu e você, que cremos no Senhor Jesus Cristo, precisamos ser. É apresentar uma vida de santidade. E apresentar uma vida de santidade é apresentar uma vida que anda com base na palavra de Deus. Apresentar uma vida que segue a palavra de Deus, que administra bem a palavra de Deus.
Você tem administrado bem a palavra de Deus? Será que nós temos administrado bem a palavra de Deus? E eu vou voltar de novo a dizer o que é administrar bem a palavra de Deus. Administrar bem a palavra de Deus significa ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus. Então, por exemplo, vou usar um exemplo bíblico aqui. Quando Deus falou com Abraão que precisaria mudar o nome, que o nome de Sara, que era Sarai, seria mudado para Sara, Abraão não pestanejou. Rapidamente ele foi lá, falou com Sara e mudou o nome para Sara. Então isso é administrar bem a palavra de Deus. Quando Deus disse a Abraão o seguinte: Abraão, eu preciso que você circuncide. Esta nação precisa ser circuncidada. Circuncidar, você sabe o que é? É tirar aquela pele do prepúcio, ou seja, do pênis mesmo, aquela pele que sobra, que fica sobrando, se tira aquela pele. Geralmente se faz isso ao 8º dia de nascido, da criança, né, do homem. Mas lá naquela circunstância, quando Deus fala com Abraão, já havia um bom tempo. Ele já era adulto. E Abraão, então, não tem problema com isso. Ele vai lá e vai fazer a circuncisão. Então, isto é administrar bem a palavra de Deus. Não importa o que vai acontecer, você precisa fazer. Eu li, eu entendi o que a palavra de Deus quer que eu faça e agora eu faço o que a palavra de Deus me manda fazer. Isso é ser um bom administrador da palavra de Deus. E isto demonstra alguém que procura uma vida de santidade, para a qual eu e você fomos salvos, fomos chamados para uma vida de santidade. É isso que está escrito aqui na palavra de Deus. Para sermos santos. Como é que nós temos vivido? Como está a nossa santidade? Esta semana que passou, se fizermos aí uma verificação no nosso índice de santidade, a que ponto nós chegaríamos? Qual foi a pontuação que você chegou, que você atingiu? Qual a pontuação que eu atingi? Então a palavra de Deus, ela é direta em dizer que precisamos ser santos. Sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda nos diz: segui a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos ser santos. E aqui Paulo está dizendo mais uma vez isso. Chamados para serdes santos, separados. Olha só, aqui vale a pena pensar em a ideia da palavra santo, que também traz a ideia de separado. Separado como? Olha só, o mundo, nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não devemos viver da forma que o mundo espera que nós vivamos. Por exemplo, lá no seu trabalho, talvez você tenha que se relacionar com muitas pessoas, mas você não deve se tornar um corrupto porque o seu ambiente de trabalho tem muitos corruptos. Por exemplo, o seu namoro cristão, o seu namoro não deve ser um namoro igual ao namoro das pessoas do mundo, porque você está no mundo. Não, o seu namoro, você que é amado de Deus, que é filho de Deus, precisa ser diferente do namoro do mundo. A sua empresa está no mundo, precisa vender para sobreviver, igual qualquer outra empresa. Jesus não prometeu que vai fazer uma chuva de cliente na sua empresa esta semana. Pode ser que ele faça, se ele quiser fazer, ele pode fazer. Mas não é essa a promessa da palavra de Deus. É que você vai ter que se levantar cedo e ir trabalhar para que então a sua empresa se desenvolva. Mas, embora você saiba a prática que o mundo tem nos negócios,
você não pode pôr a sua empresa para ter estas mesmas práticas. Não é mesmo? Para ganhar um negócio, você agir de maneira corrupta ou de maneira covarde. Então, é aqui que está esta ideia de ser separado. Estar no mundo, mas ser separado das coisas do mundo. E é aqui que envolve a santidade. Aquele que se preocupa com a santidade, ele, mesmo que ele perca, ele mantém o seu caráter fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. E isto é viver em santidade. Outra coisa, o seu relacionamento na sua casa, com a sua família, precisa ser diferente do relacionamento que o mundo faz, que as famílias do mundo praticam. Você precisa cuidar de maneira diferente da sua família, da maneira que a Bíblia diz que deve ser. Né? Seguir a santidade, andar em santidade, é isto. É estar no mundo, mas ser diferente ao mesmo tempo. Né? Nós não fomos tirados do mundo, nós estamos aqui. Nós precisamos viver aqui por um período. Não sabemos quanto tempo isso leva. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos seguir a santidade. Precisamos buscar a santidade. Como é que estamos neste tempo? Não é mesmo? Às vezes as aflições, as situações, elas nos espremem, nos levam a becos tão difíceis que algumas pessoas tombam no quesito integridade de moral, integridade de caráter mesmo. Mas olha, independentemente das circunstâncias, a nossa santidade precisa ser mantida. Há uma expressão que diz que a situação faz o ladrão. Me desculpa, isso é uma mentira, é uma falácia. Eu acho que a situação revela o ladrão. Não é mesmo? A corrupção, tudo isso brota no coração do homem. E ele somente, quando tem a oportunidade, ele aplica esta oportunidade. Não é porque estava fácil que fulano roubou. Ele teve no coração dele aquele desejo do roubo. E quando ficou fácil, ele praticou. Então, esta desculpa de que a situação faz o ladrão não cola diante de Deus. Não cola diante de Deus. A santidade precisa ser seguida. A santidade precisa ser avaliada dia após dia. Hoje eu fui um pouco mais santo do que eu fui ontem. Hoje eu agi de maneira mais próxima da palavra de Deus do que eu agi ontem. É lógico que perfeito nós não seremos aqui na terra, porque lá em 1 João vai dizer que nós somos pecadores, e aquele que diz que não tem pecado já se tornou pecador porque é mentiroso. Não é mesmo? Mas nós precisamos perseguir, nós precisamos buscar dia após dia a santidade. E este é o processo mesmo que Deus espera de nós, que nós cresçamos dia a dia em santidade. Amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã. Portanto, avalie a sua vida, precisamos fazer uma análise. Que tipo de pecado tem sido recorrente na minha vida? Que tipo de prática tem sido recorrente na minha vida? Esta prática está agradando a Deus ou está me afastando de Deus? E eu quero concluir essa conversa nossa aqui hoje, com base neste palavra de Paulo. Fomos chamados para ser santos. Como você tem lidado com o pecado? A palavra de Deus nos ensina que o pecado, ele é uma forma, ele veio para matar, destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o diabo usa o que para fazer essas coisas? O pecado. Logo, então nós precisamos perceber o seguinte, o pecado, ele nos mata. Então, se você identificou o pecado, mate o pecado. Faça guerra contra ele. Não faça paz com o teu pecado. Lute contra ele. Mas lute muito. Lá em Hebreus vai dizer que nós precisamos resistir ao pecado até ao sangue.
E isso é uma luta terrível. Lute, mate o pecado. Porque se você não matar o seu pecado, ele vai te procurar, ele vai te encontrar e ele vai te matar. É assim que funciona. E nós precisamos olhar nesta perspectiva. Este é o Evangelho. Ok? Esse Evangelho água com açúcar aí, de que você vai ficar rico, de que você vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro. Gente, isso daí o supermercado Sumerbol está fazendo, deu um Compass. Isso daí o supermercado Cato está fazendo, está dando um outro Jeep também aí, né? Para se você for sorteado, você ganha. Isso, esse tipo de coisa aí, as loterias fazem uma vez por semana. A Mega Sena forma milionários, ok? O Evangelho não é para fracos. A palavra de Deus não é para qualquer tipo de gente. A palavra de Deus é para todos, todas as raças, tribos e nações, sem acepção de pessoas, mas não para todas as pessoas. Ok? Então você precisa se posicionar neste tempo em oração, pedindo graça e misericórdia ao Senhor para suportar as tentações, para suportar as aflições, de maneira a não se distanciar de Deus, de maneira a manter a santidade. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Não vivemos mais nós, mas Cristo, que deu a vida por nós, vive em nós. Faz sentido para você? Vamos lá então? Senhor, a tua palavra foi pregada, a tua palavra nesta noite nos esclareceu sobre condições que nós precisávamos saber e que talvez a grande maioria já sabia, mas que talvez tinham se esquecido e nós nos esquecemos. Este é, sim, de fato, a maior fonte do pecado de cada um de nós, é o esquecimento da tua palavra. Então, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos lembrou, o Senhor nos orientou ou nos reorientou à tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Mas agora nós te pedimos, ó Deus, que nos dê coragem, sabedoria, paciência para aplicarmos tudo o que aprendemos nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos buscar verdadeiramente vivermos em santidade, porque reconhecemos que para isso o Senhor nos chamou. Para isso o Senhor nos salvou. Nós vivemos no mundo, mas somos separados. E fomos separados para uma vida na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos tua misericórdia, a tua graça sobre cada um dos que aqui estão. Talvez tenha alguém aqui muito preocupado com relação a algum pecado, alguma situação que possa se encontrar nesta noite com o teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. Talvez tenha alguém que está acompanhando esta live que nunca pensou sobre Jesus Cristo como a fonte de salvação. Que nesta noite essa pessoa, Senhor, ou quando ela ver esta live, em qualquer tempo, ela possa ser despertada para a verdade de que não há vida longe de Jesus Cristo. Não há salvação em outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e clamamos estas bênçãos sobre a tua igreja. Amém? Amados, estou com saudades de vocês, mas eu creio que logo, logo, nós poderemos nos reunir ali na igreja, nos abraçar e cultuarmos a Deus juntos. Porque este é o verdadeiro sentido, não é mesmo? Às vezes aí você está perguntando, pastor, mas e a questão da ceia? Por que nós não estamos fazendo a ceia? Depois eu vou explicar isso no grupo da igreja lá pelo WhatsApp, né? Mas é realmente por conta que eu não vejo elementos básicos, bíblicos e que dê base para uma celebração de ceia separados. Porque a ceia é para ser celebrada no corpo de Cristo, né?
um ajuntamento, se reúne para aquilo, se reúne, faz um ajuntamento, um agrupamento, e aí celebram. Mas isso eu explico a vocês lá pelo nosso grupo também, eu vou explicar isso de maneira mais tranquila para todos vocês lá, ok? Então é somente por isso, né? E eu creio que logo mais nós vamos poder nos reunir ali na igreja e juntos celebrarmos a ceia. Assim como Jesus fez, trazendo os seus apóstolos, os seus discípulos, sentaram ali, reuniram e fizeram a ceia. E daí ele disse que fizéssemos aquilo em memória dele. Então nós faremos, eu creio que logo mais, em nome de Jesus, nós celebraremos a ceia juntos. Porque estou sentindo muita falta disso. Nós sabemos o quão importante, o quão bom é desfrutar desse momento como igreja. Ok? Amados, que Deus os abençoe e os guarde. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Não apenas hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém. Que Deus dê uma semana de paz a você, uma semana de sucesso, uma semana de bênção em todos os sentidos, mas sobretudo que você tenha sucesso na luta contra o pecado. Que nós tenhamos sucesso na luta contra o pecado. Que nós tenhamos sucesso na nossa caminhada na santidade. Que no próximo encontro nosso, que vai acontecer na terça-feira, você possa comentar lá às 21 horas na nossa live, dizendo, olha pastor, essa semana eu estou conseguindo aqui manter um melhor nível de santidade que eu já vivi. Experimente, vamos experimentar isso? Vamos tentar fazer isso? Santidade no relacionamento, santidade no trabalho, santidade nas amizades, santidade em todos os sentidos? Vamos? Que tal? Uma boa semana, que Deus os abençoe. Um beijo. Muita saudade de vocês, gente. E outra coisa, para não terminar de qualquer jeito, eu vou falar para vocês viram que eu emagreci, né? Essa camisa aqui estava guardada já fazia uns par de anos, hein? Olha lá, bonitona. Estamos quase lá. Vocês vão ter uma surpresa quando eu chegar lá na igreja de novo, que a gente se reunir lá. Vocês vão ver só. Mas vocês vão ver antes, porque eu vou passar na casa de vocês aí do portão, vocês vão ver que eu tô magrinho. Beijo. Boa semana a todos. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.